Olá pessoal do canal Matemática Fácil. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma questão do Enem de logaritmo. Hoje a gente vai mexer com uma questão do Enem de 2015. Ela diz o seguinte: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura. Então podemos perceber aí nessa figura, temos um plano cartesiano, eixo y e eixo x, e essa curva aí representada pela função log de x. Vamos ver o que o enunciado mais fala. A forma do vidro vem concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. Então, ou seja, aqui o engenheiro ele viu aqui uma fórmula que calcula a altura h em função da base n, beleza? Desse vidro aí que está acinzentado. Então vamos continuar. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Então temos essas 5 opções aí. Uma dessas opções aí vai representar a altura h do vidro em relação à base n. Então, ou seja, vocês podem ver pelas respostas que h tem que ser alguma coisa em função de n, e ainda com expressões logarítmicas. Essa é uma questão que quando você olha essas alternativas se assusta, não é? Então, pode assustar, mas se a gente lembrar de conceitos de logaritmo aí, dá para fazer. Tranquilo? Vai fazer de boa. Então, vamos ver com paciência, olha só. Colocamos aqui a imagem de novo que estava no enunciado. Temos aí a janela de vidro, tranquilo. A função log de x, beleza. E a gente pode reparar que o eixo x divide, né, como o enunciado já falou, essa altura h em duas partes. Então, por exemplo, só supondo um valor, se h fosse 10, eu teria 5 para cima do eixo x e 5 para baixo do eixo x. Mas como a altura é h, então eu vou ter h sobre 2 para cima e h sobre 2 para baixo. Tá vendo? Ah, mas embaixo ficou negativo. Por que ficou negativo? Porque está abaixo do eixo x, né? Então, no eixo y, todo mundo que está abaixo do eixo x tem valor negativo. Então, por isso que é menos h sobre 2. Pessoal, essa curva que o vidro faz é uma expressão logarítmica, não é? E quando a gente resolve uma expressão, quer achar uma função logarítmica ou qualquer outra, não é? E que tem o gráfico, geralmente a gente usa os pontos que o gráfico fornece para a gente. Então o gráfico forneceu esse ponto aqui e este ponto aqui. Beleza? Nós vamos utilizar esses dois pontos para encontrar a expressão. Então eu vou chamar esse ponto aqui de baixo de ponto P e vou chamar esse aqui de cima de ponto Q. Nós temos que achar as coordenadas desses dois pontos e depois substituir na função. Mas primeiro vamos ver então as coordenadas. Vamos focar na coordenada do ponto P. No ponto P, a gente já sabe que no y ele é menos h sobre 2. Mas no eixo x a gente não sabe. Mas a gente pode reparar aqui que a coordenada no eixo x do ponto P está aqui, ó, beleza? Então esse pontinho aqui, ele é o tamanho da distância de 0 até esse ponto aqui. Eu não sei qual é essa distância, o valor numérico, então vou representar por uma constante k. Tranquilo? Então o ponto P ele tem coordenadas k e menos h sobre 2. Vamos dar uma olhada no ponto Q. Pessoal, no eixo x, o ponto Q ele está aqui embaixo, não é? Então, ou seja, é essa distância toda aqui,
né? Que seria, né, do zero até eu chegar aqui, não é? Aqui no mede n, né, esse k aqui em cima também mede esse valor aqui. Então aqui eu teria k e o resto aqui eu teria n. Então a coordenada no eixo x do ponto Q é k mais n. Tá vendo que é essa distância toda aqui, k mais n. E a coordenada y é h sobre 2, que já está aí para a gente ver. O que a gente vai fazer com essas coordenadas? Jogar na função aqui, ó, y igual a log de x. Esse é o objetivo toda vez que a gente tem um gráfico e quer achar uma expressão algébrica com esse gráfico. Pega os pontos e joga na função. Então vamos jogar agora, jogar o ponto P e o ponto Q nessa expressão. Então, ou seja, quando eu jogo o ponto Q, como é que vai ficar? No lugar de y eu vou colocar h sobre 2, no lugar de x vou colocar n mais k. No ponto P, no lugar de y vou colocar menos h sobre 2 e no lugar de x vou colocar k. Vamos ver como vai ficar isso aqui? Ó, em cima é a equação que substitui o ponto P e embaixo o ponto Q. Tá vendo? São duas equações aí com logaritmo, então a gente acaba formando um sistema de equações, beleza? Vou chamar de cima de equação 1, a de baixo de equação 2. Aqui, galera, a gente vai usar o método da substituição para resolver esse sistema aí. Então a gente vai fazer 2 em 1. O que é isso? 2 está ali me mostrando que h sobre 2 é igual a log de k mais n. Então, lá na primeira equação, no lugar de h sobre 2, eu vou colocar log de k mais n. E aí vai ficar assim. Como tem o sinal de menos aqui, vai ficar o sinal de menos ali ainda. Beleza? Agora, o que acontece? Para a gente resolver essa equação logarítmica aqui, eu não posso ter esse menos aqui não. Eu tenho que tirar esse menos daqui. Então a gente vai ter que relembrar uma propriedade do logaritmo, que é a propriedade do mortal. Só que aqui eu vou fazer um mortal invertido. O que é o mortal? Você tem um expoente e ele dá um mortal para antes do logaritmo. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui onde está o sinal de menos, né, e vou jogar ele para o expoente. Beleza? Como aqui é menos 1, então o expoente aqui vai ser menos 1. Tá vendo? Então eu fiz o mortal invertido aí. Aqui, galera, agora temos uma equação logarítmica. Todos os logaritmandos aí vão ter que ser iguais, já que as bases são iguais e os logaritmos são iguais. Então agora é só a gente fazer k mais n elevado a menos 1 igual a k. Para tirar esse expoente negativo aí, a gente vai ter que inverter a base da potência. Então vamos ficar com 1 sobre k mais n igual a k. Próximo passo é multiplicar cruzado, essa expressão aí. Na hora que a gente multiplica cruzado, a gente chega que k ao quadrado mais n vezes k é igual a 1. Tá vendo que aqui, pessoal, eu apliquei a distributiva. Para quem não pegou aqui rápido, na hora que eu multipliquei aqui, eu fiz k vezes k e depois k vezes n, aplicando aqui distributiva. É igual a 1, que é o 1 que sobrou aqui. Se eu pegar esse 1 e jogar para o lado esquerdo, eu vou ficar com k ao quadrado mais n vezes k menos 1 igual a 0. Gente, chegou numa equação de segundo grau que a minha variável é o k. E o que é o legal disso aí? Pelas opções que a gente tem lá, né, do item A até o E, não tem nada com k. Esse k foi um valor que eu dei para aquela distância ali, para achar uma coordenada para o ponto P. A gente vai ter que escrever o k em função de n. Beleza? O k tem que ser n alguma coisa para a gente poder chegar na solução. Então, como isso é uma equação do segundo grau, a gente vai usar agora a fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, jogando na fórmula de Bhaskara, a gente tem que k é igual a... Quem é o b? O b é o n, não é?
O B é o n, que é o que está multiplicando a variável, né? Esse aqui é o nosso B na equação de segundo grau. Menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, né? Que aqui dentro fica o delta, o discriminante, menos 4 vezes A. Quem é o A? O A é quem multiplica a variável, né? Como tem K ao quadrado, então eu tenho 1K ao quadrado, vezes C, que o C é esse menos 1 aqui. Beleza? Então, multiplicando isso aqui, a gente vai chegar em menos n mais ou menos raiz de n ao quadrado mais 4. Mas, pessoal, o K não é um valor positivo porque ele é uma distância, né? Uma coordenada positiva do ponto P. Então, esse sinal negativo que a gente tem aí, ele não vai prestar para a gente não, porque se eu fizer menos n menos raiz de n ao quadrado mais 4, eu vou ter um número negativo. E K tem que ser um número positivo, porque ele está no eixo x no lado positivo. Então, eu só vou valorizar o sinal positivo aqui. Então, o meu K é igual a menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Pessoal, achei o K. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que escolher uma das equações aqui em cima, equação 1 ou equação 2, para substituir o valor de K. Aí eu vou ficar com uma equação apenas com H e N, que é o que a gente quer chegar. A gente não precisa saber o valor de N, não é? Então, eu vou escolher aqui a equação 2. Escolhi ela porque não tem nada de negativo, igual na primeira, acho que vai ficar mais fácil para a gente substituir. Então, substituindo, eu vou ter h sobre 2 igual a log, né, de menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2 mais n. Vamos resolver esse parêntese aí primeiro, vamos organizar isso aí. Vão ter que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, lá dentro vai aparecer 2 vezes n, 2n, tá vendo? Somando aquele 2n com o menos n ali, vai aparecer pra gente n, porque 2n menos n é n. Então, h sobre 2 é igual ao log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Mas eu quero é h. Vocês concordam que agora é só multiplicar cruzado? Né? Na hora que eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, pessoal, h é vezes 1, né? Que aqui é 1, e vai ficar 2 vezes esse log. Então, a expressão aqui h vai ser igual a 2 vezes o log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Então, ó, já chegamos numa expressão h em função de n. E essa expressão a gente pode conferir que é o item E dessa questão. Beleza? É uma questão aí que exigiu equação logarítmica, propriedade logaritmo, né? Parece uma questão assim difícil, né? Porque tem poucos números, mexe com muitas letras, né? Muito algébrica, mas ficar atento às propriedades da equação vai ficar tranquilinho. Beleza? Agora ficou de boa? Tranquila a resolução? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu like, beleza? Um forte abraço para vocês.